O melhor lugar para uma criança é o colo da mãe ou os braços do pai. Entretanto, não é para ficar vitaliciamente debaixo das vistas do pai ou sob as saias da mãe que se geram filhos. Uma academia, igualmente, é um local razoável para um intelectual, para um humanista. Mas ouso dizer, não é somente para reunir gente sábias que se formam academias. Não, senhores, apesar de ali estarem seguros, não é para portos, mas sim para os mares que navios são construídos. É para a probabilidade da tempestade, é para a possibilidade da bonança, é para a certeza da viagem que navios são feitos e são lançados à água e singram mares já ou nunca dantes navegados. Navios são feitos porque os mares e não os portos existem. Também é para roer distâncias, encurtar tempos, transportar pessoas e coisas que se fazem carros. Eles são para as ruas e estradas, pois das vielas e becos cuidam nossos pés. É porque existem espaços para transitar e não garagens para estacionar que se industrializam carros. É para a vida, para o mundo, para a certeza das buscas e incerteza do encontro que se geram filhos. Sobre eles, pais, no máximo, têm autoridade, não propriedade. É principalmente para unirem-se em torno de um ideal e não em frente uns dos outros que pessoas se juntam em clubes de serviço. E uma academia de letras também é, ou deve urgentemente ser, um clube de serviços, ou melhor, menos clube e mais serviços, prestar serviços que prestam. Porque é urgente e preciso organizar as pessoas para que elas organizem para melhor o mundo. Abrir não um leque que espalhe um arzinho de conforto, mas um fole que resfolegue, que crie e espalhe, e trabalhe também o desconforto, donde poderão sobrevir respostas e realidades, assim como do desconforto, da irritação da ostra, nasce a preciosidade da pérola. As letras não são somente canto de acalanto, mas toque de despertar, sinal de alerta, sirene de alarme, aviso de marcha, hino de guerra, canção de vitória. Senhoras e senhores, o que legaliza uma instituição é seu registro, mas o que a legitima é a qualidade de sua ação. Os cartórios e as juntas comerciais estão cheios de certidões de fantasmas, de escrituras de vivos mortos. Nesse caso, não há muita diferença entre uma certidão de nascimento e um atestado de óbito. Não tem jeito. O mundo exige, as cidades precisam, o ser reclama. Pessoas e instituições têm de fazer diferença. Há muita inércia no mundo, muita energia estática. Em uma academia, não basta assinar o ato de posse. Temos de tomar posse dos nossos atos. Pelo menos nós aqui, gente escolada na vida e no ofício, sabemos que o ato de posse não se exaure ou não se deve exaurir nesta noite de destaques e de discursos. Não basta tomar posse na academia, é indispensável tomar posse da academia. Que ninguém se sinta pleno aqui e agora. Academia não é mais reverência, quando muito é referência. É, em igual tempo, museu e laboratório, conservação e criação, pensamento e ação. Por mais inusual, pouco comum que pareça, também cabe a uma academia, como caberia a qualquer instituição,
auxiliar na desinstalação das pedagogias criminosas, da pedagogia que não adiciona valor, embora subtraia rendas, da pedagogia prendedora e não empreendedora, a educação para a passividade, que disciplina para a dependência e não para a competência. A dependência cria, no máximo, a revolta. A competência faz a revolução. A revolta muda as pessoas do poder. A revolução muda o poder das pessoas. Mostra às pessoas que elas são ou têm o poder. O revolucionário pré-existe a revolução. Uma revolução inicia-se pelo nível da consciência. Uma revolta pelo nível da emoção. O que se inicia pela consciência fortalece a emoção. O que começa pela emoção fragiliza a consciência. O revolucionário tem consciência da necessidade. O revoltado tem necessidade de consciência. Uma academia, portanto, é um laboratório e não um repositório de consciências. Senhoras e senhores, meus confrades da Academia Sailandense de Letras, muito do que estou dizendo aqui é repetição, senão pregação, do que venho falando ou escrevendo já há algumas décadas. A Academia Imperatrizense de Letras tem orgulho de estar apadrinhando a criação e instalação desta academia e a posse de seus membros fundadores. Dá-se com a Academia de Açailândia o que já se deu com a própria cidade de Açailândia. Uma é filha da cidade de Imperatriz, a outra é filha da Academia de Letras de Imperatriz. Ambos tratam e retratam valores culturais. Talvez isso, quem sabe, uma academia, portanto, é um laboratório e não um repositório de consciências. Senhoras e senhores, meus confrades da Academia Sailandense de Letras, muito do que estou dizendo aqui é repetição, senão pregação, do que venho falando ou escrevendo já há algumas décadas. A Academia Imperatrizense de Letras tem orgulho de estar apadrinhando a criação e instalação desta academia e a posse de seus membros fundadores. Dá-se com a Academia de Açailândia o que já se deu com a própria cidade de Açailândia. Uma é filha da cidade de Imperatriz, a outra é filha da Academia de Letras de Imperatriz. Ambos tratam e retratam valores culturais. Talvez isso, quem sabe, seja a verdadeira fórmula do desenvolvimento. Um desenvolvimento onde aos haveres econômicos se política sem humanismo vira escravidão, senão tirania. E pessoas sem cultura nem alma viram máquinas, senão monstros. E por que assuntos como este, de arte e cultura, parecem ser tão incompreensível, inadmissível, tão demodé, às vezes tão estranho hoje? O que civilização dos sentidos, a dessacralização dos sentimentos, é o mau uso da língua, a incorreção da linguagem, a palavra de duplo sentido ou a vida sem nenhum significado? É a precariedade ética, a prevenção cética, o primarismo estético, o pragmatismo técnico? É a miopia política, a ausência de crítica, a repetição cíclica, a deseducação típica? É a inafeição cultural, a inaptidão intelectual, a indisposição literal, a desinformação atual, a decomposição moral e coisa e tal? O que é, senhoras e senhores? É a falta da virtude rara, da vergonha na cara? Desculpem-me, peço-lhes, se em vez de um fraseado bonito e soluções confortantes, trago-lhes eu aqui um lereado, um palavreado feio e dúvidas cortantes, constantes. Mas até nisto,
há de se entrever algum mérito, porque o homem também cresce quando duvida. É preciso mais, é urgente dar mais vida à vida. Nós, os acadêmicos de Imperatriz, claro, não estamos em Açailândia, mas sempre estaremos com Açailândia. Ser açailandense não é apenas nascer ou construir residência em Açailândia, é renascer em Açailândia e construí-la, construir e carregar a cidade dentro de si. Não é ter emprego na cidade, é trabalhar por ela. Não basta apenas ser filho da cidade, é preciso criar e crescer a cidade dentro de si. Uma cidade ou uma academia tem esse ponto em comum. A Açailândia e sua academia não são somente referência, abstração, memória, história e inspiração. A Açailândia e sua academia não são só um sentido, um sentimento. A cidade e sua academia também são matéria, chão, parede, mobília, necessidades a serem supridas, reclamos a serem atendidos, participação a ser cobrada, direitos a serem exigidos, deveres a serem cumpridos, contas a serem pagas. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, em Açailândia, sua academia de letras não é um contraste, é do contexto, não é um confronto, é um encontro, nasce de espíritos interessados, não de mentes interesseiras. A lógica de sua criação baseia-se em argumentos, não em argúcias. É demagógico o discurso de que uma academia não é necessária a uma cidade, de que a região tem outras prioridades. Claro, ninguém vai à vernissage nem à avant-première, ninguém vem a uma solenidade como esta com olhos e buchos de fome, mas terra e homem foram dotados de recursos suficientes para que, explorados de forma inteligente e íntegra, integral e integrada, a vida se faça plena, dispensando, pois, prioridades isolacionistas, hierarquias mecanicistas, vícios segregacionistas, demagogias separatistas, visão de conjunto, percepção do todo. É perfeitamente possível transformar em complementar o que se diz concorrente, tornar compatível o que se julga contraditório, fazer amigo no que é adversário. Senhoras e senhores, como veem, por tudo o que disse aqui, a academia não é só um fardão, ela é também um fardo, o qual cada um dos membros fundadores ajudarão a carregar, com o concurso dos 33 cidadãos inteligentes, fortes e dispostos que formam a Academia Imperatrizense de Letras, os quais, por motivos involuntários, não puderam estar aqui nesta noite, embora muitos deles tenham estado em diversos eventos culturais realizados em Açailândia. Senhoras e senhores, colegas acadêmicos, sejam cada vez mais açailandenses, sejam cada vez mais cidadãos, sejam cada vez mais solidários, sobretudo, sejam cada vez mais felizes. Pela paciência e atenção, aceitem minha gratidão e recebam com afeto o afeto que se encerra em meu peito juvenil. Muito obrigado, palmas para a Açailândia. Domingos Isaías César Ribeiro, presidente do Centro de Cultura Popular. Esse momento histórico para a cultura do município de Açailândia é fruto do sonho do historiador evangelista Nobre Nascimento, divulgado por outros intelectuais desta terra mariquinha, os quais não mediram esforços para que esse maravilhoso sonho se tornasse em realidade.
é o fruto da obstinação, é o fruto da perseverança de todos aqueles que almejam uma transformação, digamos que até radical, nesta sociedade aventureira que tem colocado, por força de sua própria tradição, os interesses econômicos e financeiros bem acima dos valores culturais, intelectuais e até mesmo morais. Senhor presidente, infelizmente vivemos numa sociedade onde os valores humanos são propositadamente invertidos. Aqui a Tailândia, na nossa terra, temos até vergonha de revelarmos o nosso hábito pela leitura, nosso compromisso com a verdade, nossa teimosia de preservarmos a honestidade, a dignidade e outras virtudes que são inerentes a toda a sociedade que cultua a arte, o amor, a justiça e a liberdade. Somos uma terra de bandeirantes modernos que aqui chegam aventurando a riqueza, o ganho fácil propiciado pela nossa crescente economia, mas sem importar-se com nossa riqueza cultural, com nossa origem, com nossa tradição. A cultura e a arte, em todas as suas manifestações, estão sempre relegadas ao último plano. Que digam os nossos artistas populares, que digam os nossos poetas, que digam os nossos escritores. É por isso que acredito que a criação da Academia Tailandesa de Letras virá com certeza quebrar este paradigma que persegue a classe artística e intelectual desde a fundação deste próximo município. Creio ainda que demos um grande passo quando a cidade passou a ter, desde abril de 2001, um representante na Academia Imperatriz de Letras, com a nossa inscrição e posse daquele soldadismo. Outro passo importante foi quando, em 4 de junho do mesmo ano de 2001, uma pleia de diamantes da cultura criou o Centro de Cultura Popular Engenheiro Bernardo Saião, entidade que gerou esta academia. Não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, que a criação do centro, não obstante as suas dificuldades, colaborou decisivamente para acender a chama de nosso amor pela cultura e pela arte. Tenho, entre as diversas reflexões de minha autoria, uma que tem especial predileção quando digo: quando eu perder a minha capacidade de sonhar, por favor, interne. E entendo que, quando o homem perder a sua capacidade de sonhar, é porque ele também perdeu a sua capacidade de viver. Portanto, caros compadres, quero continuar sonhando como sempre sonhei, com um mundo mais justo, mais solidário e mais fraterno. Um mundo onde os valores morais e intelectuais sejam reconhecidos e colocados no topo da pirâmide dos valores de Deus, na sua mais infinita sabedoria delegou aos homens e mulheres de bem. Desta forma, exorto aos caros compadres para juntos fazermos uma revolução, mas uma revolução cultural, uma revolução que deve ser levada a termo nas escolas, visando extirpar do meio estudantil essa alienação que segue a nossa juventude, criando com isso essa situação de atraso, de desinformação e de retrocesso cultural. Uma revolução visando criar uma sociedade bem informada, capacitada e preparada para enfrentar os desafios deste mundo globalizado. Enquanto isso, continuamos a plantar os nossos sonhos, meus caros acadêmicos, regar os nossos ideais, para que juntos possamos colher o reconhecimento das nossas obras que nos transformaram em imortais. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, meu muito obrigado.
Neste momento, quero saudar todas as autoridades presentes, em nome do deputado estadual José Thiago Sampaio. Quero saudar os componentes da mesa, em nome do presidente da mais jovem Academia de Letras, nosso amigo evangelista Mocoto Nascimento. Pois bem, me sinto feliz e honrado em tomar parte neste momento histórico do município de Açailândia, que é exatamente a instalação da Academia de Letras açailandense. Julgo que a Academia de Letras de Açailândia representará uma atitude de muita grandeza, em que trará para todos nós que aqui habitamos o incentivo da autoestima, da perseverança, do entendimento e da busca da informação para nos proceder de forma sábia, para que possamos trazer ao nosso município e aos nossos contemporâneos muitas felicidades. Entre as poucas coisas da vida em que podemos guardar ou reservar só para nós, com certeza não deve estar acentuado o conhecimento e a sabedoria. Portanto, a Academia de Letras, senhores e senhoras, foram investidos nessa nova fase da vida, deverão trazer para a Açailândia e seus filhos parte do conhecimento que até o momento os senhores, pela perseverança e a inteligência, conseguiram adquirir. A Academia de Letras deverá ter como objetivo, entre outros, promover o bem-estar da educação, da cultura e da arte. Educação é requisito este, imprescindível para a soberania de um povo. Temos certeza absoluta que é o conhecimento de todos nós cidadãos, que sem as bases bem alicerçadas da educação e da cultura, uma sociedade não terá sucesso e não viverá em paz. Portanto, eu quero reafirmar os meus votos de autoestima e muita consideração. Tenho certeza que isto, senhor presidente, representará para nós, do município, um avanço significativo no que diz respeito exatamente à arte e à cultura brasileira. Imbuídos desses bons propósitos, acredito que todos estes membros, assim como nós também, devemos seguir a nossa trajetória de vida, exatamente pensando naquilo que é importante e melhor para todos nós: a cultura e a educação, instrumento autossuficiente para nos levar ao mais alto grau da humanidade, aonde deveremos chegar a ter a autonomia de vida para nós, para os nossos filhos e todos os descendentes da humanidade. Se assim for, a felicidade reinará entre nós. A miséria que assola a vida de muitos deverá se espantar bem para longe do povo. Pelo caminho da educação, chegaremos no lugar que queremos e exatamente no lugar que todos nós merecemos. Muito obrigado.
Presidente da mesa. Do discurso do presidente Evangelista Mota, que vai fazer o encerramento desta solenidade, cabe a mim, como presidente, os trabalhos de instalação da Academia Imperatriz de Letras e posse dos membros, 19 membros fundadores da Academia Sailandense de Letras. Cabe a mim cumprimentar o senhor presidente Mota Evangelista Mota, e com esse gesto eu gostaria de declarar empossada toda a diretoria da Academia Sailandense de Letras. Portanto, com o meu cumprimento e o abraço, daremos posse à Academia, posse à diretoria da Academia Sailandense de Letras. Cidade co-irmã de Caxias, a cidade morena de Gonçalves Dias, tem uma academia de letras, a Academia Caxias de Letras, também fundada com a participação da Academia Imperatriz de Letras. Eu sou caxiense, membro também daquela entidade. E é o seu presidente que toma posse novamente, reeleito hoje, o médico veterinário, escritor, historiador, ex-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Jacques Inandi Medeiros. É ele que, sabendo que em Imperatriz há um caxiense que também é membro da Academia Caxias de Letras, pediu-me por telefone, e eu já avisei também por telefone ao presidente Evangelista Mota, que trouxesse os cumprimentos daquela cidade. A cidade de Caxias, no Maranhão, foi tão importante, tão famosa por sua cultura e por sua economia, que durante 151 anos o estado do Maranhão foi independente do Brasil, era um país à parte. Mas da nossa cidade de Caxias, todas aquelas fábricas de tecidos que teciam o nome e a fama de Caxias do Maranhão, todas elas ruíram, foram ao pó, desabaram. Como prova da efemeridade, da transitoriedade, aqui estão submetidas todas as coisas materiais. Mas é daquela mesma Caxias que um jovem troncho de saudade por estar lá na Europa escreveu um poema que todos vocês, absolutamente todos, saberão dizer, continuar o próximo verso. Ele escreveu: minha terra tem palmeiras. Pois bem, senhores, não? Eu sei que sabem todo o poema, mas somente para uma confirmação, quando vocês disseram o verso seguinte: o edifício que não rui, a casa que não desaba, a construção que não se destrói, o prédio que não cai, são os edifícios, as casas, as construções e os prédios que são erguidos numa base intangível que não se pega, que é a moral, a ética, a dignidade, a inteligência, a espiritualidade. Esses são os edifícios que não ruem. Da bíblica Jerusalém quase não tem pedra sobre pedra, mas as lições do Senhor estão aí, escritas em todos os papiros, escritas em papel, que resistiram ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Da Grécia do século VIII também quase não tem pedra sobre pedra, mas os versos de Homero também estão aí. A Portugal tentou conquistar o mundo todo com os seus navegadores, com os seus descobridores, e todas as terras que eles descobriram e conquistaram tiveram de ser devolvidas, inclusive o Brasil. A Alemanha tentou conquistar o mundo com os seus panzers, com seus tanques de guerra, mas ela conquista todo mundo, no mundo todo, é com os seus filósofos, com os seus escritores, com os seus compositores. A França também tentou, mas também igualmente não conseguiu. E é a França, um país que é praticamente 18
vezes mais turistas do que o gigante Brasil. 40 milhões de turistas vão à França todo ano, turistas estrangeiros, enquanto o Brasil está ao redor aí de 2 milhões de turistas estrangeiros chegando aqui. E o que é que essas pessoas vão ver na França? Tem Pantanal a França? Tem Amazônia a França? Não tem. Tem praias fora a Côte d'Azur? Tem praias como as nossas? Não tem. Mas o que os estrangeiros vão ver na França é o produto do espírito humano. É saber aonde foi que se inspirou Voltaire, aonde morou Victor Hugo, aonde era o laboratório de Louis Pasteur. Enfim, eles vão ver o produto da inteligência, do espírito, da sensibilidade do ser humano. Portanto, senhoras e senhores, esse edifício que não Rui lembrou bem aqui o Domingos César. As cidades que se preocupam apenas com os tijolos da economia e esquecem o cimento da cultura que amalgama, que cola um desses tijolos ao outro, essas cidades estão caminhando para um futuro incerto. A cultura é que faz, na verdade, as nações. Os ciganos não têm território, mas têm uma cultura que os distingue do conjunto de todos os povos da humanidade. Os palestinos e até bem pouco tempo os judeus também não tinham um território fixo, delimitado, com fronteiras, mas é a sua cultura, tão histórica quanto a história do mundo, que lhes dá a grandeza. Não é o tamanho do seu território. Ou vocês querem comparar com régua ou com fita métrica a qualidade de vida da Suíça e da Finlândia com a qualidade de vida do Brasil, que está somente a 3 países da África, República Centro-Africana, Serra Leoa e mais uma outra aí, Suazilândia. O Brasil só ganha desses 3 em falta de qualidade de vida no mundo inteiro, que tem 196 países. Portanto, o que faz o gigantismo de uma nação, de um povo, é, na verdade, a sua cultura. Os livros dos senhores ficarão muito mais do que vossos próprios filhos. Podem ficar certos disso. O poema que Gonçalves Dias escreveu, morto de saudade, terminou morrendo, afogado nela, e um grande homem só podia ter como túmulo o mar. O poema dele, escrito num papel que uma cusparada ou uma lágrima poderia fragilizá-lo, poderia atravessar de um lado para o outro, este poemeiro resistiu muito mais do que as grossas, enormes, largas paredes das fábricas de tecidos históricos da minha cidade, do meu torrão natal, Caxias do Maranhão. Portanto, mais uma vez, encerrando para não fazer um novo discurso, o edifício que não rui, a casa que não desaba, a construção que não se desmorona, o prédio que não cai, é o prédio da cultura, da moral, da ética, da dignidade, da fé, da espiritualidade. Enfim, aqueles tesouros, como diz na Bíblia, que